Oi, pessoal! Hoje eu quero falar sobre como estudar alemão jurídico. A gente sabe que o alemão é muito complicado, é muito difícil, e é óbvio que quando a gente está falando de um texto de direito, de um texto escrito por um jurista alemão, parece que a língua se torna mais difícil ainda. Mas eu acredito que tudo é possível, eu acredito que você tem capacidade, competência para estudar e aprender, e é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo de hoje. Bom, vou começar com algumas dicas, 5 dicas super importantes, são as dicas que eu utilizei para começar a aprender o alemão jurídico. E é claro que nós vamos falar o tempo todo de gramática. Por quê? Porque o alemão, vocês sabem, né, gente? O alemão, a essência dele, na minha opinião, é a gramática. E nos textos de direito, a gramática ela é fundamental. E por que que eu estou falando isso? Porque às vezes, por mais que a gente saiba de todos os termos, de todos os conceitos, a gente pode se deparar com uma frase de 3, 4, 5 linhas que a gente sabe tudo menos o que a frase está querendo dizer. E isso complica a vida do estudante de direito que gosta de alemão. Então, antes de pegar um texto super complicado de alemão jurídico, entenda muito bem a gramática. Digita no Google, digita lá o tempo verbal e vá estudar. Segundo passo, descubra e aprenda e memorize os termos exatos. Por exemplo, você gosta de direito eleitoral? Então, o que significa direito eleitoral em alemão? O que significa eleições em alemão? O que significa candidato em alemão? E aí você vai puxando várias palavras, né? Porque a gente sabe que o alemão, as palavras grandes são todas construídas, e aí você vai puxando as palavras e vai descobrindo ali que tudo faz muito sentido. Memorize, decore, não sei qual a estratégia que você utiliza, saiba se é feminino, masculino ou neutro e vá com calma, sempre também com foco na gramática. Terceiro passo, estude esses termos, em primeiro lugar, em frases simples. Por exemplo, o que é uma frase simples? Eu gosto de direito eleitoral. Essa é uma frase super simples. Ou, o direito eleitoral está previsto na Constituição. Uma frase também super simples. E aí você vai começando a memorizar aquilo que você estudou e começando a dar os primeiros passos no alemão jurídico. Quarto ponto, estude as adjetivações das estruturas verbais do alemão. Por quê? O alemão jurídico ele é muito robusto. Às vezes tem um substantivo, né, ou seja, uma palavra, só que antes vem 3, 4, 5 adjetivos que mudam todo o significado daquela palavra que você acabou de aprender. Então, dentro da gramática, dê especial atenção para essa parte de adjetivos e também dos casos, né? O acusativo, genitivo, dativo, acusativo, enfim, coisas do que quem estuda alemão já sabe aqui o que é. Quinta dica. Gente, existe um segredo maravilhoso, um site incrível chamado Wikipédia. E o Wikipédia ele é universal. Se você digita direito eleitoral no Wikipédia, provavelmente o conteúdo vai ser o mesmo do direito eleitoral em alemão. Então, por intuição, quando a gente abre o Wikipédia, a gente sabe ali mais ou menos o que a pessoa está querendo falar. Então, pode ser que o Wikipédia seja um bom site para você começar a estudar o alemão jurídico. Não estou falando que o Wikipédia está certo ou que ele está errado, nem nada, porque né, eu sei que existem alguns juristas que gostam realmente daqueles livros grandes, mais antigos, escritos pelos juristas mais famosos, mas muita calma, vamos começar com o básico primeiro. E agora eu vou dar um exemplo de uma estratégia que eu utilizei e que deu super certo, e quem sabe essa estratégia pode funcionar para você também. Bom, no meu caso, eu gosto muito de direito tributário, adoro estudar os impostos, estudar a competência estadual, competência federal, competência municipal, e foi com o direito tributário que eu comecei a entender um pouco mais do alemão jurídico. Então, o que eu fiz? Ao invés de pegar um livro super complicado e começar a ler, começar a traduzir, eu peguei as palavras que eu gostaria de entender o significado e dividi. Essa palavra é no masculino, ela é no feminino, ela é no neutro. O que ela é? Comecei a memorizar. Aí, depois, o que eu fiz?
comecei a construir frases simples. Por exemplo, eu estudo direito tributário, eu estou aprendendo direito tributário na internet. E fui construindo ali coisinhas super simples, sem muita robustez, sem muita complicação, e isso me ajudou bastante. Terceiro passo, gente, digitei direito tributário em alemão do Google e fui em imagens. E acreditem, tem tanta coisa bacana lá. Inclusive, essa parte aqui, isso veio do Google, não, nem coloquei a fonte, né, gente? Mas, bom, não precisa de muita inteligência para entender que existem impostos, né, diretos e indiretos, assim como é no Brasil. Então, vejam que é interessante a gente ter essas imagens do Google, porque a gente vai ali aprendendo aos pouquinhos. E acreditem, tem muita coisa boa, muito material bacana, assim como existem muitos materiais bacanas, né, na internet, aqui para a gente do Brasil, é claro que vai ter na Alemanha. Mesma história, olha aqui, ó. Bund, Länder, Gemeinden, né? Então, qual é a conclusão que a gente chega? Bom, tem impostos federais, estaduais, municipais, assim como é no Brasil. Então, gente, ao pouquinho, eu fui aprendendo o direito tributário em alemão, e até hoje eu sou surpreendida todos os dias que eu estudo esse tema com o sistema tributário deles, porque se o nosso é complexo, o deles é ainda mais. Isso é muito bom. Isso, na realidade, para quem gosta de alemão, né? E para quem gosta de um pouquinho de economia tributária, é uma grande diversão. Enfim, agora também eu vou dar algumas dicas para você que gosta de direito, de economia e de mercado financeiro. Bom, existem alguns sites úteis, sites estratégicos que você pode digitar, você pode ler, você pode colocar sempre aí na sua lista de leitura. E eu começo pelo site do Banco Central Alemão, que é o site do Bundesbank. Site incrível, entrevistas maravilhosas. Eles estão também no YouTube, e eu fico assim maravilhada com os relatórios, com as entrevistas, com os workshops que eles dão. Inclusive, se você conhece alguém do Banco Central, gente, vou até fazer uma propaganda aqui. O Banco Central da Alemanha tem um programa para todos os bancos centrais do mundo, e eles se reúnem lá, fazem workshops sobre criptomoedas, sobre avanço no sistema financeiro nacional. Tem uma super troca de ideias, troca de experiências, mas quem pode ir, né? Claro, você tem que se submeter, você tem que ser aprovado, mas chegando lá você não paga nada. É tudo pelo Banco Central alemão. Você fica dentro do banco, e é incrível. Só tem um detalhe: só pode ir pessoas do Banco Central. Eu, inclusive, tentei me candidatar, óbvio, ninguém me aceitou, porque eu não trabalho no Banco Central, quem sabe um dia. Então, se você conhece alguém do Banco Central, manda esse vídeo para a pessoa e pede para ela aproveitar essa oportunidade, porque eles se reúnem, gente, todos os anos para falar de inovação no sistema bancário, inovação no sistema financeiro. Deve ser um encontro maravilhoso, perfeito. O site do GTAI, que é o Germany Trade and Investments, também é um site muito bom, porque tem material em inglês, português, alemão. Aproveite, estuda inglês, é uma ótima dica. O site do DAAD, que é um site de intercâmbio, né, Brasil-Alemanha, um site que se você já estuda alemão, provavelmente você já conhece, um site muito bom. Um outro também que é bacana para você que gosta aí de eventos, de networking, é o site da Câmara de Comércio Brasil e Alemanha. Eles têm eventos por todo o Brasil, eles se reúnem, é uma câmara muito bem conceituada. E, por fim, o site do Ministério das Finanças e da Economia da Alemanha, um site um pouquinho mais complicado do que o site do Banco Central Alemão, mas é um site muito bom. E se você gosta de ir aprender, né, sobre as leis, sobre a economia, o que eles estão fazendo por lá, é um site muito interessante para você ler aí quase que todos os dias. Bom, pessoal, é isso. Eu fico muito feliz que você talvez tenha esse interesse em aprender alemão ou alemão jurídico. Nem me apresentei, né? Mas eu falo alemão, já deve ter mais ou menos 10 anos, 8 anos. Dou aula também já há mais ou menos 7 anos. Adoro alemão, sou apaixonada por alemão. Tenho todos os meus materiais personalizados. Não tenho paciência com livros, né? Com livros didáticos. Então, nesse meio tempo aí que eu dou aula, criei meu próprio cronograma, minha própria apostila.
E quando eu dou aulas de alemão jurídico, é mais voltado ou para a economia ou para o direito tributário, também super personalizado com as necessidades da pessoa. Eu espero que você tenha se divertido durante esse vídeo, espero que você tenha aprendido algo e desejo muito sucesso nos seus estudos em alemão. É isso, pessoal. Obrigada e bons estudos.